amores, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre a diferença entre tinturas, tonalizantes e descolorantes. Sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre qual a diferença entre os dois, o mecanismo, o mecanismo de ação de cada um. Hoje eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês, espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Vem comigo então. O cabelo ele é considerado uma célula morta, porque ele não tem capacidade de se regenerar igual a nossa pele. Por exemplo, se eu vim aqui e apliquei alguma química no cabelo e o cabelo cortou, caiu, quebrou naquela região ali, danificou aquela região do cabelo, ele não tem capacidade de se regenerar, entendeu? Por isso que ele é considerado, então, essa célula morta. Não é igual a nossa pele, por exemplo, se a gente vai lá e machuca a mão, ela vai se regenerando e vai sarando sozinha, né? O cabelo não é assim. Ele é dividido em 3 camadas, basicamente. A cutícula é a primeira camada A cutícula é uma camada que ela contém células que se recobrem entre si. Ela parece uma escama de peixe, sabe? E ela é inteirinha assim, e ela pode abrir ou fechar essa parte do cabelo. Então por isso que é muito comum vocês ouvirem cutícula aberta, cutícula fechada. A cutícula, quanto mais fechada ela tiver, quanto mais essas células estão fechadinhas, maior vai ser, mais brilho o seu cabelo vai ter, maior maleabilidade você vai ter, melhor penteabilidade, você vai ter um cabelo aparentemente muito mais saudável com a cutícula fechada. O córtex é a segunda camada do cabelo e no córtex que apresenta é a parte principal do cabelo, é o coração do cabelo, o córtex, que é lá onde ficam os aminoácidos, pigmentos, tudo que é de importante está lá no córtex, tá? Por isso que ele tem que ser protegido, por isso que a gente tem a cutícula, que é a primeira camada, que ela tem então a função de proteger o córtex. A terceira camada do cabelo é a medula. A medula ela não tem função específica, ela é uma parte do cabelo, tipo assim, que não tem função, entendeu? É uma parte descartável do cabelo que não tem nenhuma função específica, ainda não tem nenhum estudo que comprove qual realmente é a função da medula. Bom, agora vamos falar sobre oxidantes, ou água oxigenada, enfim, existem 4 volumes de água oxigenada, 10, 20, 30 e 40. A de 40 é a mais forte, a de 10 é a mais fraca. A água oxigenada ela tem basicamente 2 funções. A primeira é fazer a reação com a tinta para formar o pigmento. Então, quando você mistura a tinta com a água oxigenada, vai dar uma reação ali que vai formar o pigmento. E a segunda função que a água oxigenada tem é retirar o pigmento natural que tem no cabelo. Então, assim, é oxidar esse pigmento. Então, assim, quando você aplica a água oxigenada, além de fazer a reação com a tinta, ela tem a função de retirar, oxidar o pigmento natural do nosso cabelo. Vocês entenderam? A tinta e o tonalizante, eles são basicamente a mesma coisa, só vai mudar 2 coisinhas que depois eu vou falar. Mas eles são feitos da mesma maneira. O que acontece? Antigamente, quando surgiu a tinta, quando as pessoas começaram a pesquisar sobre tinta, eles chegaram à conclusão da seguinte maneira, que a tinta ela tinha que ser um pigmento pequeno o suficiente para conseguir passar pela cutícula do cabelo e ficar lá no córtex, né, e entrar dentro do córtex, mas ela também tinha que ser grande o suficiente para não conseguir sair, né, porque não adianta a gente aplicar a tinta e depois ela ir desbotando muito rápido com o tempo. Então foi tido a ideia genial de criar então a tinta com a água oxigenada, ou seja, a tinta que é o tubinho é a base, ali tá tudo, ali tá a cor, tá tudo. Quando você mistura com uma água oxigenada de volume 20, quando você mistura, nessa mistura vai reagir e nessa reação vai formar o pigmento. Então o pigmento é formado através dessa reação, mas o pigmento ele só é formado dentro do cabelo. Então depois que a gente aplicou a tinta no cabelo é que vai formar o pigmento da tinta. Por isso que quando a gente faz a tinta a gente tem que aplicar rápido no cabelo, porque o pigmento ele tem que formar lá dentro, vocês entenderam? Dentro do córtex para conseguir se fixar ali. Então a tinta tonalizante é dessa maneira que eles funcionam, tá? Só que a diferença entre esses dois é que a tinta ela usa amônia na formulação. A amônia ela serve para abrir a cutícula do cabelo. É um ativo extremamente agressivo, tá? E ela serve então para
abrir a cutícula do cabelo. Já o tonalizante não é usado amônia, é usado um outro componente que vai ter essa função, só que essa função mais de leve, assim, não vai abrir tanto a cutícula do cabelo igual a amônia faz. E esse outro ativo, na verdade, ele varia de marcas, assim, cada marca usa um, então cada marca tem o seu, então eu não posso falar um específico aqui. Mas é usado também uma substância alcalinizante que vai ter esse poder, só que não é a amônia. A outra diferença básica entre os dois é que a tinta é normalmente utilizada uma água oxigenada volume 20 ou de 30, também depende do cabelo, mas é 20 ou 30, tá? Para fazer a retirada desse pigmento que já existe dentro do cabelo. E o tonalizante é usado uma água oxigenada volume 10. Por quê? Para não acontecer esse desbotamento do pigmento natural do cabelo, entendeu? Por isso que o tonalizante ele não tem uma duração muito grande igual a tinta, só que claro que cada um tem sua função específica. Tá, então qual que é a função na prática? Qual que é a diferença entre os dois? É que a tinta vai tingir o seu cabelo, vai retirar o pigmento e vai colocar outro, entendeu? O tonalizante, ele vai servir assim, ele serve mais para as mulheres que querem dar banho de brilho no cabelo, ou seja, como se ele fizesse uma maquiagem no cabelo, como se ele ficasse mais superficial do que a tinta, entendeu? E ele é utilizado pelas loiras só como um agente neutralizante do amarelo, para tirar o amarelado do cabelo. Então ele é tipo uma química não tão agressiva quanto a tintura, tá? E ele não tem o mesmo poder da tintura. Então isso é basicamente a diferença entre os dois. Agora o descolorante, né? Vamos falar sobre o descolorante. O descolorante não precisa nem falar, você já deve imaginar o que acontece. O descolorante, ele retira todo o pigmento que existe dentro do cabelo. Ele tem a função de oxidar todo esse pigmento, retirar. Ele não aplica pigmento, ele só retira. Então quando você mistura o descolorante com a água oxigenada, os dois juntos, em conjunto, vão dar uma reação que vai retirar esse pigmento que você tem no cabelo, o pigmento natural ou pigmento de tinta, indiferente. Por isso que ele é um procedimento mais agressivo que a tinta, né? Porque ele está retirando todo o pigmento, entrando no cabelo e tirando. Ele também é utilizado amônia. Claro que assim, gente, cada marca tem uma formulação. Então eu não posso falar pra vocês que todas as marcas usam amônia ou não usem. É basicamente isso a diferença entre os três. Agora vocês vão me perguntar, tenho certeza, assim, o que eu acho melhor. Se uma pessoa ela deve descolorir o cabelo ou pintar o cabelo de loiro, né? Se você deve usar um descolorante ou uma tinta loira. Sempre, se você quiser atingir uma cor bonita e decente, use descolorante. Apesar de ser um produto mais agressivo pro cabelo, né? Muito mais agressivo. O descolorante, ele consegue atingir uma cor muito mais bonita que a tinta. Porque assim, a tinta, pense que você vai estar descolorindo, mas você vai estar depositando pigmento dentro do cabelo. Você sabe que o pigmento de qualquer tintura, ele vai desbotando com o tempo. Então o loiro, ele vai ficando desbotado, amarelado com o tempo, vai ficando aquela cor feia. Por isso que eu sempre dou a dica de você usar descolorante. Mas é claro que assim, você sempre tem que saber qual é a condição do seu cabelo, entendeu? Porque às vezes você tem tanta química no cabelo e você vai tacar o descolorante ali e o seu cabelo vai cair. Então você tem que saber qual é a condição que o seu cabelo está no momento, antes de fazer qualquer química. Aí vocês vão me perguntar qual é a água oxigenada que se usa com o descolorante, né? Assim, gente, se você tem um cabelo muito escuro, você sempre tem que usar água oxigenada com maior volume. Por exemplo, um cabelo preto, vamos supor, um cabelo preto. O pigmento preto é um pigmento grande. Por isso que cabelos mais escuros, eles não conseguem ser retirados o pigmento. Por isso que eles não ficam branquinhos igual um cabelo que já é mais claro. Porque o cabelo escuro, ele tem o pigmento escuro, é um pigmento grande, ele não consegue sair do cabelo, ele não consegue ser oxidado. Por isso que quando você aplica o descolorante num cabelo escuro, ele fica aquela cor meio laranja, meio avermelhado, não fica uma cor. Mas ainda é muito melhor você utilizar um descolorante do que uma tintura no tonalidade loira.
A não ser que você já tenha o seu cabelo claro, né? Se o seu cabelo já seja uma base de cor clarinha, daí não tem problema. Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês também é que tinta não clareia a tinta. Então se você, por exemplo, você passou uma tinta no seu cabelo marrom, né? Vamos falar marrom, chocolate, como dizem. Se você for aplicar uma tinta num tom mais claro que aquela tinta que você aplicou, não vai acontecer nada, porque tinta não clareia tinta. Vai ficar uma cor feia. Então sempre você tem que aplicar cores mais escuras e nunca mais clara. Se você quer clarear um cabelo com tinta, você tem que usar o descolorante que vai retirar o pigmento e depois você tem que pintar para colocar o pigmento de uma outra cor no cabelo, vocês entenderam? Se você ainda tiver dúvidas sobre qual cor você tem que pintar o cabelo, se você tem que usar descolorante, qual descolorante que você tem que usar, vai no cabeleireiro e pergunta pra ele. É melhor você ir lá no cabeleireiro e não errar, sabe? Eu uso no meu cabelo oxidante volume 30, mas porque eu já conheço meu cabelo e também porque eu quero que o processo de descoloração seja mais rápido e também porque eu gosto de atingir essa cor branquinha. Mas não necessariamente se você usar o 30, o seu cabelo vai atingir a mesma cor que o meu, vocês entenderam? Porque tudo varia, gente. Varia de cabelo para cabelo. Eu recebo e-mail de meninas perguntando sobre qual descolorante que eu uso e qual a oxigenada que eu uso. Não adianta vocês usarem a mesma que eu, porque cada cabelo tem uma necessidade. Se o seu cabelo já é claro, você pode usar uma oxigenada volume 20. Entendeu? Se o seu cabelo é super escuro, você tem que usar talvez uma 30. Mas a 40 ela é só utilizada em casos muito extremos. E a água oxigenada volume 40 ela também só deve ser utilizada por profissionais porque é muito mais fácil do seu cabelo emborrachar com a água 40. Então tomem cuidado aí na casa de vocês. Vou fazer um vídeo só falando sobre tinturas e números de tinta, que eu sei que vocês têm bastante dúvidas sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês aí na casa de vocês, né? E se vocês ainda tiverem dúvidas, deixa aqui embaixo que eu vou ler todas. Eu não prometo que eu respondo, mas eu guardo as dúvidas e depois futuramente eu faço um vídeo só respondendo as dúvidas de vocês, tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau!